Vamos agora falar sobre a terceira lei de Newton. Essa é mais fácil de entender, né? E falar um pouco sobre diagrama de corpo livre. Vamos começar pela terceira lei, formulando esta lei. De acordo com ela, para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com um segundo corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força, chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira força, mas o sentido é oposto. Vamos escrever esta terceira lei utilizando a linguagem vetorial. Ora, esta lei estipula o seguinte: se um corpo qualquer, na verdade estamos falando de ponto material, interage com um segundo, então, se este aqui, vamos designar como sendo o corpo 1, este aqui é o corpo 2, e digamos que exista uma força atrativa, por exemplo, mas isso não é o caso, pode ser uma força repulsiva. Seja F1, 2, a força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Esses corpos podem estar em contato ou não, isso não é relevante. Não é relevante. Pode ser ação à distância, forças à distância, não importa isso. Ora, de acordo com a segunda lei de Newton, deve haver uma força exercida sobre o corpo 2 como resultado da interação com o corpo 1. Então, em primeiro lugar, forças aparecem aos pares. É isto. Isso é que uma força age num corpo e a outra força age no outro corpo. Ora, o que afirma a terceira lei de Newton é que F1, 2 é igual a menos F2, 1. É assim que se pode formular a terceira lei de Newton. Forças aparecem aos pares e estas forças não diferem pelo módulo, o módulo é o mesmo. A direção é a mesma, é isto. A direção é a mesma. Mas o sentido é oposto. É isto. Temos aqui, então, uma formulação precisa, utilizando vetores. Forças aparecem sempre aos pares e o módulo de cada uma das forças é igual, o sentido é o mesmo, ou melhor, a direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Esta é a melhor maneira de se formular a terceira lei. O que é importante que se entenda, e isto se pode mostrar, né, é que a terceira lei de Newton, a rigor, ela pode ser deduzida a partir de uma propriedade do espaço, que é a homogeneidade do espaço. Mas isto fica como uma espécie de exercício, né? Porque envolve considerações envolvendo derivadas parciais
Eu acho que é um pouco cedo a gente introduzir esse conceito aqui. Mas, de qualquer maneira, se pode mostrar. É curioso, porque Newton se baseou nesta lei por conta de algumas experiências, né, que ele fez. Vou daqui a pouco chamar a atenção para essas experiências. Mas o fato é que sempre que houver interação, né, entre os objetos, se pode perceber o princípio da ação e da reação, porque a cada ação corresponde uma reação, né, de mesmo módulo, de mesma direção e sentido contrário. Quando nós puxamos, esticamos uma mola, ela exerce uma força sobre nós e nós exercemos uma força sobre ela. De forma que estamos falando aqui de um par de forças. Ao chutarmos um objeto, uma bola, acontece a mesma coisa. Ao empurrarmos um carro, a mesma coisa. Exercemos uma força sobre o carro exerce uma força sobre nós, de acordo com esta figura aqui. Temos, portanto, muitos exemplos, né? E é claro que os resultados experimentais não nos deixam mentir. Então, estamos aqui apresentando uma experiência que, na realidade, dizem que foi a experiência que inspirou Newton. Neste vídeo, usaremos dois conjuntos de ímãs. Os ímãs, como sabemos, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. As moedas, que são objetos feitos de materiais ferromagnéticos, são fortemente atraídas pelo ímã. Quando aproximamos um ímã pequeno de um conjunto com vários ímãs ou de um ímã grande, haverá força de atração entre os polos norte e sul dos ímãs. A força de atração que o ímã pequeno exerce sobre o grande tem a mesma intensidade da força que o grande exerce sobre o ímã pequeno, como observado na lei da ação e reação. Sendo as forças iguais, de mesma intensidade, o ímã pequeno adquire maior aceleração, pois tem menor massa comparado com o grande. O ímã grande, por ter maior massa, adquire menor aceleração, comprovando a segunda lei de Newton. Se as forças fossem diferentes, certamente iriam adquirir acelerações diferentes. A ideia de Newton era bastante simples, né? Se eu tenho aqui um ímã muito grande e tenho um ímã pequeno, quando eles se aproximam, eles podem vir até em velocidade, se aproximam e ficam próximos um do outro. Mas, raciocinou Newton, se este aqui exercer uma força maior sobre este, então é claro que o conjunto se deslocaria para a direita. Logo, se eles não se deslocam e depois de próximos permanecem em repouso, é porque estas forças, a rigor, então, se anulam. Essas forças se anulam. É uma experiência bastante simples, na realidade, para a gente comprovar a terceira lei. Então, temos aqui esta experiência, né, envolvendo ímãs, né, porque, de acordo com o que a gente sabe, foi a base para Newton concluir, né, que as forças se anulam, a soma das forças, né? Temos aqui uma outra experiência, né, relativamente simples, onde a gente pode perceber que a lei da ação e da reação se verifica experimentalmente.
No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e 2 carrinhos de mesma massa, com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as 3 leis de Newton de forma simultânea: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. O fato é que estas 3 leis do movimento, estas 3 leis, provocaram uma verdadeira revolução no pensamento. Deu origem ao que chamamos de mecanicismo. Porque, em princípio, tudo se move de acordo com leis. Estas leis são as leis de Newton. E se eu souber como tudo começou, eu tenho uma ideia, eu sei, em princípio, determinar, é por isso que ela é determinística, eu posso determinar como o sistema vai evoluir. De forma que, se eu conhecer, em princípio, um sistema qualquer, num determinado instante de tempo, eu sei tudo sobre esse sistema a qualquer instante de tempo. Vamos agora, só para efeito de termos uma apresentação completa, né? É importante lembrar que as leis de Newton, que usualmente escrevemos em coordenadas cartesianas, como m vezes d2 x dt2 igual a fx, m vezes d2 y dt2 igual a fy, e finalmente m vezes d2 z dt2 igual a fz. Ora, esta expressão aqui é válida quando nós estamos considerando referenciais cartesianos, quando escolhemos coordenadas cartesianas. Mas, às vezes, um outro conjunto de coordenadas pode ser útil. No entanto, o que a gente quer chamar a atenção é para o fato de que, ao utilizarmos outras coordenadas, a forma da lei de Newton muda. A equação em termos de componentes muda. Então, por exemplo, se nós escolhermos aqui coordenadas polares, né, a expressão da lei de Newton é bem mais complexa. Nós vamos ver isto no caso do movimento circular. Então, no momento, o que nós estamos chamando a atenção é para o fato de que a aceleração escrita em termos de outras coordenadas acaba sendo
de uma forma diferente de derivada segunda de uma das coordenadas. Então, esse é um aspecto que estamos aqui chamando atenção. Isso vai ser útil quando nós estudarmos e vamos ilustrar, então, com o movimento circular. O fato é que, agora que sabemos, né, como determinar as forças, porque tivemos uma aula sobre forças, né, abordamos quase todas as forças que nós estudamos num curso como este. De forma que, tendo identificadas as forças, né, nós devemos agora desenhar um diagrama de corpo livre. Separamos cada corpo, colocamos nele as forças, escolhemos um referencial. Não dá para estudar o movimento dos objetos sem escolhermos um referencial. Esse é um aspecto absolutamente essencial, a escolha de um referencial. Vamos trabalhar mais com referenciais cartesianos, né? De forma que o nosso problema é, em primeiro lugar, identificar todas as forças. Colocamos todas as forças agindo sobre o corpo. Em seguida, determinamos a força resultante, porque a força resultante é a soma de todas as forças agindo sobre o corpo. Agora, nós devemos escolher um referencial e, em seguida, utilizamos a segunda lei de Newton. E escrevemos, portanto, que m vezes d2x dt2, podemos escrever assim, m vezes ax, é igual a componente x da força resultante. M vezes a y é igual a componente y da força resultante, porque eu estou construindo um conjunto de forças. E m vezes a z, a massa vezes a componente z da aceleração, a componente, portanto, da força resultante, Rz, é igual a Rz. Portanto, para cada corpo, nós temos três equações. Se eu tenho três corpos, né, eu tenho, a rigor, 9 equações. Vamos exemplificar um pouco, né, utilizando exemplos simples, né? Ora, quando estamos no supermercado, aplicamos uma força sobre um carrinho. Esta é uma força. Se eu estou interessado no movimento do carrinho, então eu seleciono o carrinho e agora vou colocar as forças que agem sobre o carrinho. Não é apenas essa força. Nesse caso, nós temos uma situação onde, se aqui eu tenho o carrinho, eu posso ter, né, até nesse caso aqui, que ele está sendo empurrado, até 4 forças. Eu tenho essa força, que foi indicada ali, tem uma força normal agindo sobre o carrinho, tem a força peso agindo sobre o carrinho e, eventualmente, uma força de atrito. As rodas procuram eliminar um pouco a força de atrito, né? Mas, mesmo assim, nós devemos levar em conta a força de atrito. Em geral, consideramos a força de atrito. Tenho aqui, portanto, um diagrama de corpo livre para esse exemplo, onde agora eu estou estudando o movimento de um carrinho de supermercado. A mesma coisa quando
depositamos caixas sobre um carrinho de transporte, nós devemos levar sempre em conta, quando o objeto está sobre uma superfície, se move sobre uma superfície, você precisa sempre levar em conta a força-peso e a força normal. Eventualmente, o objeto está também sujeito à ação de uma força e, em geral, como fizemos no caso anterior, devemos levar em conta a força de atrito. E agora, como é que nós fazemos? Escolhemos, sim, precisamos escolher um referencial. Precisamos escolher um referencial. Você pode colocar um referencial sobre o carro, sim. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Posso colocar referencial fora do carrinho também, escolho um eixo X e um eixo Y. E agora eu tenho o problema de determinar as componentes da força resultante, de forma que Rx, é importante entender isso, Rx é igual à soma das componentes X das forças I igual a 1 até N. Ou seja, a componente X da força resultante é igual à soma das componentes X das forças que agem sobre o objeto. Temos aqui outros exemplos, mas igualmente simples. Eu tenho, por exemplo, 2 carrinhos. E é claro que eles estão ligados por meio de uma corda, nesse caso. E o que nós devemos fazer? Nós devemos desenhar um diagrama de corpo livre para cada um desses carrinhos. Então, no caso do primeiro, nós temos uma força que estamos chamando de T, exercida pela corda. Devemos levar em conta, eventualmente, a força de atrito. Às vezes a gente despreza a força de atrito, às vezes não. Mas devemos levar em conta, em geral, a força de atrito. A força normal, a força peso, de forma que aqui eu tenho um diagrama de corpo livre, porque também fiz uma escolha de um referencial aqui, o diagrama de corpo livre do corpo 1, o diagrama de corpo livre do corpo 2. Ora, se ele está sendo puxado por meio de uma força F, essa força F nós devemos colocar apenas neste carrinho. De forma que sobre esse carrinho nós temos a força-peso, a força normal, eventualmente a força de atrito, e a força de atrito com certeza é neste sentido. Temos que colocar a força que age sobre este carrinho e finalmente a força T. E observe-se que nesse caso o que nós temos aqui? Nós utilizamos a terceira lei de Newton. Temos uma força T agindo sobre um carrinho para cá e uma força T agindo sobre o outro carrinho, agora com o sentido oposto. Então, no diagrama de corpo livre, nós devemos fazer uso, e fazemos sim, uso da terceira lei de Newton. Ora, muitas vezes nós temos uma situação como essa aqui. Temos 3 objetos que interagem entre si. Claro que, no caso desses 2, é um contato que eles têm, as superfícies estão em contato, esses 2 interagem com um terceiro por meio de uma corda. De forma que o problema aqui é sempre de
desenhar o diagrama de corpo livre para cada um destes objetos. Nesse caso aqui, é sempre relativamente fácil, porque nós só levamos em conta, nestes exemplos aqui, a força de atrito, a força normal, a força-peso, são forças obrigatórias, né? Nesses exemplos todos, uma força que é exercida sobre um deles por algum agente externo. Nós temos aqui, nestes exemplos, cordas, né, que exercem forças, de forma que todos esses exemplos aqui são relativamente simples, né? É claro que em casos mais complexos, nós temos que também determinar as forças que agem sobre o objeto e utilizamos a lei de Newton para determinar a aceleração de cada um desses corpos. Nesses casos aqui, a aceleração é uma aceleração comum. Os três adquirem a mesma aceleração. O fato é que o uso das leis de Newton, nesses exemplos simples, vai nos levar à determinação da aceleração dos objetos. Essa é a primeira parte. Identificar as forças e determinar a aceleração, ou seja, as componentes da aceleração. E aí temos problemas mais complexos, como a gente vai ver em seguida, de determinar efetivamente a posição da partícula como função do tempo. Devemos, então, nos debruçar sobre vários problemas da mecânica para a gente entender isso melhor.